Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque olha, o presidente do Cuiabá disparou contra o Corinthians e falou até em golpe ao futebol brasileiro que o Timão estaria dando. Ele tá pistola com essa dívida em relação ao Ranieri, deu entrevista, a gente vai abordar esse tema também. E pode complicar de novo a situação do patrocinador Master. A gente está atualizando isso constantemente e tem novidades sobre o assunto. Bora se inscrever? A gente já passou de 1 milhão de inscritos aqui, meu muito obrigado a todos vocês. E você que acompanha os meus conteúdos aqui e gosta, é só se inscrever, não custa nada, é de graça. E sempre que você abrir o YouTube vai recomendar os meus vídeos para você. É assim que funciona, beleza? Tamo junto. Gente, o presidente do Cuiabá, o senhor Cristiano Dresch, ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e, rapaz, por que a gente está repercutindo? Porque ele usou frases muito fortes. Ele chamou o Corinthians de um golpista no futebol brasileiro. Basicamente, para resumir para vocês, para fazer uma síntese antes de eu abordar com mais profundidade, ele diz que o Corinthians deve e faz grandes contratações. O Corinthians faz grandes contratações, midiáticas inclusive, mas devendo para outras pessoas. Que toda hora tem uma notícia de uma dívida, de um bloqueio de contas, de um problema na justiça e, ao mesmo tempo, o Corinthians vai contratando aos montes. O Cristiano Dresch está completamente revoltado com isso. Ele usou uma frase como essa aqui, ó. A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro com o que o Corinthians fez. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando 4 milhões de reais por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês pelo Depay. A questão é o seguinte, o Corinthians comprou o Ranieri por 2,5 milhões de euros, por 60% dos seus direitos, tá? Em 4 parcelas, ele pagou a primeira. Só que tem uma agora, no dia 31 de julho, que já venceu e o Corinthians não pagou. Com esse não pagamento, tem uma multa de 30% do valor por não ter pago exatamente no dia. Esse valor, essa parcela é de 400 mil euros. Com a multa, 520 mil euros. É o que o Corinthians deve ao Cuiabá. Só que tem outras parcelas ainda, né, porque vai acumulando. A próxima será em novembro. Em novembro já vence outra de 400 mil euros. Então a gente já vai chegar em 1 milhão de euros, rapidinho, se o Corinthians não pagar a do dia 31 de julho e se não pagar a de novembro. 1 milhão de euros que o Corinthians deve ao Cuiabá, ou deverá ao Cuiabá. E aí em julho do ano que vem, mais 900 mil euros, quase 1 milhão de reais. Foi dessa maneira que o clube computou, né, as suas parcelas para comprar o Ranieri. E não pagou. O Cuiabá, curiosamente, disputa a mesma situação que o Corinthians. Os dois estão separados por 3 pontos de diferença. Se eu não me engano, o Cuiabá tem até um jogo a menos. E os dois vão se enfrentar daqui 2 rodadas. Agora o Corinthians pega o Atlético Paranaense e depois é o Cuiabá, fora, lá em Cuiabá. Imagina o clima. Porque o Cristiano Dresch está disparando contra o Corinthians aí por não ter recebido o valor pelo Ranieri. Que está errado, né, gente? Vamos combinar. É um dos grandes problemas dessa gestão. Essa gestão tem alguns elogios, está reconstruindo o clube, pegou uma herança maldita, tudo isso a gente sabe. Agora, aquela história do Rojas, por conta de um fluxo de caixa, não pagar o cara no dia, que também, obviamente, foi um jogador que nunca esteve com a cabeça aqui, mas isso onerou um clube em 40 milhões de reais. Não dá, né? O caso do Lucas Veríssimo, que foi uma troca de e-mails lá atrasada, não respondeu o cara, pum, o empresário vazou com ele. Então, assim, essas faltas de ações da diretoria, elas ocasionam isso. Você não pode deixar de pagar um compromisso, firmar um compromisso. Eu sei que isso é meio normalizado no futebol brasileiro, né? Não, o cara atrasou aqui, atrasou ali e tal. Não, gente, não pode. O certo é o certo. Você não pode atrasar salário, você não pode atrasar um pagamento. Sem dúvida, e assim, o Brasil não fez uma partida espetacular. Foi superior ao Chile, né, propôs o jogo, mas não foi um jogo brilhante. Mas os gols sendo dessa dupla, que jogam aqui no nosso Campeonato Brasileiro, que o torcedor está vendo toda hora, aproxima, traz uma atmosfera melhor, mais legal,
No outro dia era todo mundo, poxa, o Botafogo, líder do campeonato, tá vendo? Ó, decidiu, a Selefogo. E aí relembrando tempos maravilhosos, né? De Garrincha, de Didi. Então, assim, isso faz bem para a seleção, é bom novamente isso. E traz um ambiente bom para um jogo em casa agora. O Luiz Henrique não vai começar jogando, pelo jeito, né? Mas poderia ser uma opção, sim, ele pelo lado direito. Acho que o Savinho fez um jogo